sejam bem-vindos a mais um episódio do Fichex Talks. E hoje, para celebrar o mês do orgulho, a gente está com um convidado bem especial, o Marcelo. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele na cibersegurança e também sendo uma pessoa LGBTQIAP+, e como isso influenciou, né, na sua carreira. Pode se apresentar, Marcelo. Oi, tudo bom? Eu sou o Marcelo, trabalho no Sírio-Libanês, sou analista de segurança e informação e a minha principal função lá dentro é na parte da conscientização de segurança de informação. Então, agora que você começou, né, a se apresentar, fala um pouco como foi sua trajetória, como você iniciou nessa carreira, o que te fez entrar nisso. Eu já estava trabalhando para o hospital, né? Então vamos começar um pouquinho mais do Voltar um pouco quando, muitos anos atrás. Eu estou no hospital há 13 anos, eu vi muita coisa mudando lá dentro, para positivo, isso é a parte boa. Então, só que como eu falo, eu entrei não assumido, né? Eu tive que entrar escondidinho pela vergonha. E é por isso que eu tô aqui hoje pra falar, gente, vamos mudar isso, né? Porque apesar de hoje em dia eu não ter mais essa dificuldade, eu sei que muita gente, principalmente de outros estados, o preconceito é maior. Aqui em São Paulo é menor, bem menor aqui, mas ainda existe. Então eu entrei de forma quietinho e aos poucos eu fui me soltando, mostrando às pessoas que não era algo assim, ó, não tem nada demais aqui. É, E aqui na área de segurança eu entrei tem uns 3 anos, né, que eu já estou ingressado nessa área. Ah, legal. E você falou, né, um pouco dessa Uhum. jornada. Teve alguma pessoa, alguma empresa que te fez, te inspirou, né, a falar disso abertamente? Você encontrou algumas pessoas nesse caminho? Não, eu que fui vendo mesmo, eu que fui vendo que eu não deveria me prender tanto, né? E fora que o ambiente que eu trabalhava, ele também foi evoluindo, né? Exemplo, a tatuagem. Você pode ver que eu tenho poucas, né? Uhum. Eu não pensava em ter tatuagem antigamente, por causa da política, não, por causa das pessoas que lideravam o ambiente de trabalho. Eu pensava que se eu tivesse uma, eu seria mandado embora no dia seguinte. Agora, tem só um tiquinho no corpo, né? Isso foram algumas coisas práticas que a empresa foi mudando conforme o tempo. Então, são várias coisas que ela foi percebendo que ela falou assim, olha, não é nada demais, é só uma tatuagem, isso não muda nada, né? E, inclusive, o programa de diversidade, que hoje em dia também existe dentro da empresa, que é conduzido por um homem trans, que é o Joseph Kuga, e ele lidera isso com maestria. Tanto que ele consegue mudar muito a cabeça das pessoas, né? A tirar esse tipo de preconceito diariamente. Aí eu imagino, né, por ser um setor de hospital, as pessoas ficam um pouco com esse medo na cabeça, né, Uhum. de que é tudo muito quadradinho e tal. Mas você disse que já tá lá há 13 anos. O que que você acha que mudou para você também se sentir um pouco mais à vontade com isso? Foi a mudança de estrutura da própria empresa mesmo, né? Da companhia, de mostrar interesse em ter programas de diversidade. E a pessoa confunde muito programa de diversidade como se fosse algo de uma exclusividade. Eu falei, não é exclusividade. É apenas uma conscientização. Mostrar que as pessoas podem ser amparadas, que a gente tem um local, que a gente tem uma representação. É, Você pode perder uma pessoa que tem um baita de um conhecimento por causa de preconceito de pessoas e você não consegue encaixar essa pessoa no ambiente de trabalho. Com certeza, Uhum, né? É o que a gente sempre fala. Às vezes a oportunidade pode mudar a vida da pessoa e por causa dessas barreiras, uhum. né, acaba acontecendo. Mas legal isso. E você acha que cada vez mais as organizações tão como a sua, incluindo a diversidade, ou você acha que isso ainda é um E isso problema? para empresas grandes, né? Empresas grandes eu vejo que eles têm programas de inclusão, de diversidade, não só focado no público LGBTI, né? É, mas em todos os tipos de públicos, tipo racial, de idade, eu vejo que tem essa crescente. Só que o grande problema nós temos as pequenas empresas ainda, né? E essas ainda não têm algum tipo de programação, de conscientização. Porque que normalmente as pessoas confundem como programa de diversidade como fosse um benefício para poder trabalhar. E não é isso. É para mostrar que a gente existe e a gente quer fazer parte do público também. A gente quer poder sair na rua sem ter o medo de, sem querer, levar um tapa na cara. Para não falar coisa pior.
Eu acho que essa inclusão, como você disse também, ajuda isso, né? As pessoas entenderem melhor, a conviver, e isso também ajuda, né? Ajuda a crescer profissionalmente e também como pessoa. E falando um pouco disso, você enfrentou alguns desafios, ou você já viu algo desse tipo? Eu sofri, mas não na empresa que eu tô hoje em dia. Uhum. Sofri anteriormente, em outros locais, mas acho que era um outro público, uma outra cabeça, mas foi graças a ao mesmo orgulho mesmo que traz essas coisas boas, né? De mostrar que, olha, a gente não tá pedindo nada exclusivo, a gente só tá pedindo para viver normalmente, sem ter nenhum tipo de medo. Sofri preconceito também pelo fato de ser LGBT. Falei, gente, o que que eu vou fazer? Às vezes um homem hétero pensa que, tipo, não, você quer ficar comigo? Eu falei, não, não quero ficar com você, eu quero trabalhar, só isso. Não tem interesse nenhum, né? E tem essa confusão, né? E você pode querer perder um baita de profissional por causa de um preconceito bobo. Sim, sim, é. Acaba dando vozes para isso, né, e acaba perdendo essas pessoas. E como você enxerga, né, a importância dessa representatividade no setor que você trabalha, de cibersegurança? Acho que, para mim, a representatividade de qualquer empresa, ela salva, né? Ela salva pessoas, ela salva o público que você está trabalhando. E você deixa as pessoas mais à vontade também de poder trabalhar, de não ter medo, sabe? É muito chato, às vezes, você tá num almoço, aí chega aquela velha pergunta, né? E aí, você é casado com quem? Eu já vi muita gente travando. Eu mesmo, inclusive, já travei várias vezes anteriormente, né? Porque a gente fica com receio de poder responder e poder conviver com isso. Então, o programa de você enxergar a importância, cara, tem que ser feito diariamente. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. E você acha que a cibersegurança é um setor um pouco mais difícil, referente a isso, ou não? Eu acho que no, não só cibersegurança, né? Qualquer parte de tecnologia, eu vejo ainda muito homem hétero. Isso inclui também para poucas pessoas, mulheres no setor, eu vejo poucas. Na minha equipe, graças a Deus, nós temos bastante mulheres. O nosso gestor, o Leandro, ele foca bastante na diversidade. Então, ele faz que seja um grupo bem seleto mesmo nosso. Então, ele tenta sempre deixar esse equilíbrio completo. Legal, legal, porque é isso, né? No final, a diversidade é sobre todo mundo, né? Sobre Todos todo mundo se encaixar, se sentir incluir. bem, saber que você faz parte, saber que você é especial, que você não é apenas um número, que você sabe que tem um ser humano ali trabalhando, sabe? Com certeza. E o que muda em um ambiente de trabalho quando existem esses espaços, assim, de acordo com a sua experiência, o que você Primeira enxerga? coisa, a pessoa trabalha muito mais feliz. Acho que o medo, a insegurança, sabe? Tipo, eu poder falar o que eu quero, de eu poder, olha, então, eu fui ontem com meu marido para um jantar e não ser repreendido porque eu comentei queria comentar da minha vida, só estava fazendo um comentário. As pessoas trabalham melhor, porque elas sabem que não estão num ambiente hostil. Então muda o dia a dia de cada um. É meio que isso, né? Porque quando a pessoa se sente culpada daquilo, né? Vai dando um medo e vai Vai dando fazendo. medo, as pessoas vão se escondendo e você vai perdendo um bate de profissional que tem um puta de conhecimento que ele podia sendo utilizado. Falando nisso, você já teve algum contato com alguma pessoa que, infelizmente, saiu da empresa ou alguma coisa justamente por isso, por esse medo, por acabar se Eu já escondendo? vi gente pedindo as contas por medo, não onde eu estou atualmente, por causa da mudança de gênero. A mudança de Ah, sim. gênero pesou, a pessoa não conseguiu mais trabalhar no ambiente. Não tinha o que fazer mesmo. Ela tava certa, não dava pra continuar aquele ambiente. Tanto que eu também não continuei mais depois. Saí, não era mais pra estar naquele local. É meio que isso, né? Você escolher até que ponto aquele ambiente cabe você ou não, né? Tem Né? muito isso. Porque a falta de diversidade nas empresas deve causar muito isso nas pessoas, né? Causa. Certo. E qual impacto você acredita que pessoas assim como você têm na vida, né, de outras pessoas? Você vindo aqui num podcast abertamente, falando sobre isso, qual impacto você acha que isso tem? Tirar alguns estigmas, né, das pessoas. Tem alguns pequenos preconceitos que as pessoas têm diariamente. Pelo incrível que pareça, existe até preconceito dentro do nosso grupo, né? E a gente tem que ensinar, tem que explicar, né?
Eu mesmo já fui uma pessoa preconceituosa com pessoas trans. E hoje em dia eu olho pra trás e falo, gente, como eu era besta, como eu era idiota. E eu fui aprendendo com o tempo de poder ter mais informações. As pessoas têm que estar abertas a poderem receber a informação, né? E hoje em dia, se você fala de uma pessoa trans pra mim, eu sou o primeiro que tô lá militando, assim. Eu sou o primeiro, ó, o que você tá fazendo aí? Você tá doido? Eu acho que também a informação, né? A gente tá na época da informação e tem muita gente que não usa isso pro Não bem, usa da forma né? correta. É, e acaba fazendo vários discursos, várias coisas que acaba distanciando, né? Eu também enxergo isso. Por mais que a gente esteja evoluindo muito nas coisas, eu acho que tem muitos pensamentos que não Hoje em seguem dia, o isso. grande problema é a desinformação, né? E também a falta de análise. Ontem mesmo, estava vendo uma matéria de um pai que não bateu, mas ele deu uma bronca numa criança. E vieram mais 5 pais em cima dele porque ele foi em cima dessa criança. As pessoas começaram a comentar, falando que todo mundo estava certo, que devia ter feito isso. E tinha um outro vídeo nesse mesmo comentário, onde mostrava a outra história desse caso, aonde mostrava que o menino estava importunando as crianças em volta. Então, pelo clique, é mais fácil eu colocar uma coisa polimetizada, falar assim, ó, é tal coisa, ao invés de eu fazer uma análise completa. Isso cai muito também no tema do LGBT. Sim, sim, né? Que as pessoas só veem um Só vem um lado. lado e não fazem análise completa. Isso serve para muita coisa. Muita coisa diariamente. E linka também com o seu trabalho, né? Da cibersegurança. Exato. De você fazer a análise e falar assim, ó, que tal você primeiro ler e analisar antes de você fazer tal coisa? É verdade, no final tá tudo muito ligado. E, né, falando um pouco desse problema, quais barreiras você ainda enxerga e ainda sente que existe no setor de cyber? Acho que não só de cyber, acho que num modo geral, né? Vai da contratação até a parte final. Eu sinto que ainda tem um pequeno preconceito. E quando a pessoa fala, quer comentar um pouco do dia a dia, dá pra sentir ainda que é um peso. Porque ficam pensando que essa pessoa não vai conseguir trabalhar no ambiente. Meu, não tem nada a ver, a pessoa só quer fazer o serviço dela e entregar o melhor dela diariamente. É meio que isso, né? As pessoas não dão oportunidade, não entendem as outras e acaba tornando esse ciclo, né? E em todas as empresas, assim, né, que você disse que já tá há 13 anos, nessa que você tá, nas outras, então, você não falava abertamente sobre isso. Bem difícil, Como que bem era essa difícil. relação com esses outros empregos? Como... Como eu cresci Eu sou um pouquinho mais velho, né? Acho que a gente deve ter o quê? Uns 22, 23? Eu tenho É, 30 aí, ó, já. tudo bem. Tamo ali, tá Eu tô com perto. 40, Tá então perto. eu cresci um pouco mais na parte que muita coisa é chamada de heteronormativo, né? Então era o famoso, é gay, não seja afeminado. Eu falei, não, se você é gay, você pode ser o que você quiser. E eu cresci com isso. Então eu mesmo tinha vários preconceitos que eram instalados na minha cabeça, eu mesmo sendo uma pessoa do grupo, onde eu tive que quebrar com o tempo, né? Então, eu não falava, eu não comentava, eu me escondia e era péssimo, sabe? Eu não me sentia bem de poder trabalhar num local e poder falar do meu dia a dia. Só chegava, trabalhava, fazia minha função e saía. Só que eu não me sentia que eu podia entregar o meu 100%. Era isso que eu ia te perguntar. Então, você acha que isso te inibiu Bastante, profissionalmente? né? Deixou Bastante. de progredir na carreira? De- Nos primeiros anos de trabalho, pra mim, foi. Eu não poder falar da minha vida era um peso. Eu E vivi imagino. na mentira também, né? Tipo, tinha que sempre inventar uma historinha, não sei o quê. Era bem chato. Eu imagino. E você falou um pouco, né, que você tá nessa carreira de cyber há pouco tempo, né? Pelo menos aonde você trabalha. E como foi essa sua transição, né? Você começou, como que foi? Eu comecei na área de Service Desk internamente Uhum, e fui crescendo aos poucos lá dentro, né? Antes de vir, eu era da parte da análise de qualidade de dados. uhum. Então, eu era o rapaz que via o SLA do local, via como estavam essas coisas, via como estava a equipe. E foi uma das conversas que eu tive com a antiga gestora, que ela viu, ó, quer vir para cá? E eu falei, não, é o que eu mais quero, é começar na área.
e deu essa oportunidade de poder começar. Então, e ela já sabia da minha história, que inclusive sabia que eu era gay e tudo mais. E ela sabia que eu não tinha um conhecimento amplo de segurança. Então ela falou assim: não, você vem pra cá, você vai trabalhar e você vai começar a aprender e vai estudar ao mesmo tempo. E hoje em dia eu tô aqui, ó. Que legal, porque ela viu a sua uma oportunidade e te enxergou como um profissional, né? Que eu acho que isso é o E isso que eu ia importante. falar assim, é muito importante. Líderes perceberem, olha, você tá vendo ali, ó, tinha uma pessoa que podia estar trabalhando com você e tá entregando pra você o que você precisa. É isso, né? Entender o profissional que existe, como ele pode ajudar e ter pessoas, né, mais como ela, que dão oportunidades, né, para todos, para que todos possam se desenvolver. E como já, né, emendando nessa pergunta, como os líderes e as próprias empresas, né, podem ajudar na diversidade, na inclusão, pelo seu ponto de vista? Escutar mais o público LGBT, bastante. Às vezes, como eu vou sempre falar, é o preconceito que a gente fica receoso de poder fazer qualquer coisa. É o medo de ser apontado um dedo, porque fica, ele é. Não quero falar palavras pesadas aqui, né? Então as pessoas se escondem muito. Então, poder escutar a gente, ter políticas mais claras, poder compreender o que a gente faz no dia a dia e falar, gente, não tem nada demais, nós somos pessoas como vocês, a gente só quer ter o nosso espaço e quer poder trabalhar no dia a dia. Isso de você falou da escuta, né, é muito Uhum. importante, porque pra gente se colocar no lugar do outro, a gente precisa entender as dores do outro, né? Empatia é o principal, isso para qualquer coisa. Empatia para mim é o ponto crucial. Como você falou, né, que antes você tinha esse preconceito, né, com as pessoas trans, e é isso, às vezes a gente não entende porque a gente não consegue ver a dor da pessoa, Não. né? Então a gente generaliza aquilo e acha que não tem E antigamente eu tanta. pensava, eu não teria relacionamento com a pessoa trans. Hoje em dia eu falo, gente, se acontecer comigo, eu tenho um relacionamento normal com a pessoa trans, que não tem nada demais. Só que como eu fui moldado com uma cabeça heteronormativa, para aquilo para mim era muito estranho. Aí eu, como eu falei, eu olho para trás e falo, nossa, como eu era besta. Mas acho que é muito isso, né? Como você falou, a sociedade em si, né? Para os gays, para os trans, para as mulheres, tem essa sociedade que é esse hétero, né? Tem que Que ser desse jeito, desse formato, nesse molde. Se você vai ser gay, lésbica, etc., você tem que estar nesse formato. Eu falei, não, ele tem que estar do sim. jeito que ele se acha bem. Para as mulheres também tem esse pensamento, todo mundo tem que seguir, né, esse tipo de pensamento. E isso que nem você falou, acaba inibindo, né? Inibindo as pessoas de saírem, de falarem, de falar abertamente no trabalho, Uhum. algo que a gente passa basicamente nossa vida, né? Nossos dias no trabalho, você não poder ser quem você é, ter que colocar uma máscara, isso deve ter sido horrível, Eu acho que assim. o maior sentimento das pessoas é se esconder, de não poder falar abertamente o dia a dia. E a gente ter uma represária em cima da gente, só por a gente falar abertamente sobre a nossa sexualidade. E isso pesa muito. Isso, assim, como eu falei, São Paulo é um pouco menos preconceituoso, porque é uma capital muito maior, grandes empresas. Só que eu sinto muito nos outros estados, e que eu sinto dos meus colegas passando para mim informação. Que ele fala, cara, aqui é difícil de eu conseguir conviver, porque eu não posso falar abertamente, eu não posso ter uma relação com outra pessoa de mão dada na rua, que as pessoas olham torto para mim. É essa dificuldade que a gente sente no dia a dia. Então, né, tem isso. Nas grandes capitais, as empresas estão um pouco, né, introduzindo isso mais no interior No e nos outros interior dos estados, aí no estados, preconceito é muito grande. Muito, muito grande. certo? E você acha, né, agora falando que você falou que não tem mudança, mas você acha que está existindo alguma mudança até nesses outros estados, mesmo que seja pouca? O que É você que, tem visto? é que mistura tanta coisa, vem religião, vem política, vem. Eu não quero falar porque vai dar uma polêmica aqui. Mas esses temas aqui misturam bastante e pioram a situação de como tá indo as coisas, né? Eu atualmente eu sinto que parece que a gente tá regredindo um pouco. Mas a gente não tá desistindo. Fala, não, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar tendo nossa representatividade aqui dentro.
É, eu acho que é o importante isso, né? Ultimamente a gente vê mesmo uma onda, né, de várias coisas que a gente faz pensar que realmente as coisas estão indo um pouco para trás, mas acho que é isso, né? Tentar enxergar uma luz no fim do túnel, Sempre, tentar. sempre. Pensar para as pessoas que lutaram por gente, que a gente conseguiu chegar aqui. A gente. Eu posso falar da própria cultura racial, que as pessoas não podiam se misturar, que tinha banheiro para branco e para negro. Eu não consigo compreender uma sociedade que era moldada assim. E isso não faz tantos anos, gente. Se você olhar histórico, tipo, 150 anos. Falei, cara, é pouco tempo isso para mim. Isso não deveria nem ter existido. Uhum. É, realmente. Acho que é isso, né? A gente continuar nessa luta e também acho que incluir todo mundo, né? Todas as pessoas, que nem você falou, são pessoas só querendo viver a sua vida. E eu acho que esse é o grande X da questão. São pessoas de toda a sociedade, e de toda a sexualidade entender que são só pessoas querendo trabalhar, querendo existir, querendo viver, são direitos básicos, né? E uma coisa que eu acho bacana que eu tenho visto assim na nova geração, né? Eu vejo que a nova geração é bem mais cabeça aberta. Eu lembro quando eu estudava, você não podia falar nada disso, você ia ser a chacota do local. Hoje em dia eu passo nas escolas e falo, gente, dois meninos de mão dada, eu não acredito. E até meninos héteros mesmo, se abraçando, dando um beijo no rosto do outro. Eu falei, cara, que mudança que a gente tá tendo. E nessa gente que a gente vai trabalhar muito ainda, vai ter que ter mais gerações ainda com essa mudança de cabeça, de estrutura, mas ainda vai demorar um pouco. É, né, falando um pouco disso, o que você acha que é importante falar abertamente sobre isso, né? Por que é importante, assim, na sua concepção? Eu acho que já tem que ter isso logo desde quando de criança mesmo, né? E não falar tem que falar, explicar direito. Só falar, gente, são só dois homens, duas mulheres. Só isso, acabou. Não tem que ficar dando explicação. A criança vai entender o que está acontecendo. Né? E as pessoas pensam que a gente está induzindo para a criança seja igual. Eu falo, não, não, a gente não está tentando fazer isso, não. Nem queremos. Cada um faz sua escolha quando vai crescer. E na empresa, qual você acha que esse papel é importante falar abertamente sobre isso? Falar sempre, deixar a gente sentir-se à vontade, né? Deixar aberto, mostrar, e principalmente treinar os líderes, né? Porque se eu tenho um líder treinado, capacitado, e ele pode ver situações que poderiam ter sido pesadas, preconceituosas, ele mesmo pode intervir e ele pode auxiliar como mediador. E às vezes é apenas uma simples conversa, a gente resolve tudo. Tem vezes que eu faço brincadeiras e eu sei que a pessoa não gostou, eu mesmo percebo que, eu não que a pessoa não percebeu a brincadeira, eu falo, ó, você não gostou da brincadeira? Foi esse mesmo? Não? Pergunta, não precisa ter medo. E assim como também fazem brincadeiras comigo, com um tema já mais pro LGBT, e eu falo, gente, olha, certas brincadeiras vocês podem fazer sem nenhum problema. Eu não me sinto acuado, magoado. O que eu não gosto é quando é pejorativo. Pejorativo, pra mim, eu não aceito. Para você, quais ações podem contribuir, né, dentro das organizações para ajudar na diversidade? Primeiro de tudo é ter um grupo de afinidade. Ter essa construção e a divulgação. Sem um grupo de afinidade, você não vai conseguir quebrar essas barreiras que existem entre as pessoas, né? Temos políticas também claras para mostrar, olha, não se pode isso, tem que ter um respeito mútuo, porque respeito já é natural, né? Só que, olha, toma cuidado com certas coisas do dia a dia, pode ser pesado a atitude que você está tendo, a brincadeira que você está fazendo. Então, essa é alguma das coisas que podem ser feitas, né? E, normalmente, a captação dos líderes, né? Para eles poderem analisar o ambiente e saber o que é melhor para os seus funcionários. E você pode falar um pouco mais sobre esse grupo de afinidade? Talvez muitas pessoas não saibam bem o que é. Se eu tiver o link do Jacif Cuba, vou colocar que ele é excelente. Que é o nosso líder de afinidade. Uhum. Ele, da mesma maneira, ele cria um grupo onde nós temos ações mensalmente. E a gente tem conversas com o grupo e a gente convida todo mundo. Não é só focado no público LGBT. Vai todo mundo para a gente poder disseminar a palavra e as dificuldades do dia a dia, né? E mostrar, ó, é isso aqui que faz, olha como a pessoa se sente, poder compreender melhor o nosso dia a dia. E é só onde você trabalha ou você já Eu já vi em outras viu em empresas, outras tem em outras empresas? empresas. Ah, legal.
A gente já tá encaminhando para o final aqui, Marcelo. Eu quero que você conte um pouco, dê conselhos, fale com as pessoas um pouco da sua experiência, o que você acha que pode melhorar. Não tenho vergonha de si. Eu passei muitos anos da minha vida recluso. Eu vou começar a chorar porque é um tema pesado. Eu tive um pai que foi difícil de crescer com ele. Era um pai que era homofóbico, mas graças a Deus eu tive uma mãe que sempre me apoiou em tudo, bastante. Se não fosse por ela, acho que eu não estaria vivo hoje em dia. Então, não tentem deixar apagar sua luz. Eu sei como que vai para alguns, em alguns locais aí é um pouco pesado, mas não desistam. Eu chorei mesmo. Tudo bem. Realmente é um tema difícil. Eu imagino para você relembrar, enfim, tudo isso que você passou. Mas pensa que legal, você agora tá aqui num espaço com orgulho de quem você é, mostrando quem você é, para que outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa que você passou consigam te ver, né, como essa referência, que é o que a gente estava falando de como as referências são importantes. Sim, totalmente. É isso então, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de seguir a FChex nas redes sociais, de seguir o Marcelo também. E é isso, até a próxima. Tchau, obrigado.